Que bom que você chegou até aqui. Fique até o final para você entender de uma vez por todas como que a sua mente funciona. O nosso primeiro passo, para fim didático, eu quero que você separe junto comigo a sua mente em 3 partes. Calma, calma. Sim, nós temos apenas uma mente, um corpo físico, né? Nós não temos 3 mentes. Para fim didático, a gente vai separar elas em mente inconsciente, mente subconsciente e mente consciente. Mas, Adalto, para que separar as mentes dessa maneira? Para ficar mais simples para você entender como a nossa mente funciona, tudo bem? Primeiro passo, eu quero que você entenda sobre a mente inconsciente. Isso mesmo. A mente inconsciente, o próprio nome já diz, né? Mente inconsciente é o seu próprio corpo. É a ela que domina os seus órgãos internos. Ela que domina aqui, a máquina. Quem é o principal responsável por essa mente é o nosso cérebro. O cérebro, esse mesmo aqui, fica dentro do crânio, né? Ele simplesmente comanda todo o nosso sistema nervoso central. Então, anota aí. Cérebro comanda o sistema nervoso central. É ele também que comanda o nosso sistema imunológico. Sim, nesse momento, enquanto você me assiste aqui, o seu inconsciente está defendendo você de vários e vários ataques de fungos, bactérias, enfim. A sua mente, ela te protege o tempo inteiro. E durante a evolução do tempo, a evolução da história, da nossa espécie, esse cérebro, ele foi se desenvolvendo. E nessa evolução foi quando ele criou a nossa segunda mente. Não vamos falar de termos técnicos, vamos nos abster aqui de uma maneira simples para que você entenda. Imagina que esse cérebro que está aqui na sua imagem agora, ele precisou se adaptar para aumentar as chances de sobreviver. Então foi nesse momento que o cérebro conseguiu se adaptar e criar o luta e fuga. Por quê? Isso aumenta as chances de sobreviver. Então, o simpaticotonia é o luta e fuga. Em alerta. Nossa, quando estou em perigo, esse cérebro precisa correr, fugir. Quando ele está em parasimpaticotonia, finalmente ele está em regeneração, em descanso, em suavidade. Porém, ao longo dos anos, ao longo da nossa existência, perigos foram acontecendo. Naturalmente, esse cérebro precisou se adaptar. Foi quando ele criou a mente subconsciente. Nesse sistema límbico, a mente subconsciente ela é responsável pelas memórias de longo prazo. Imagina que um copo, esse copinho que você está vendo aqui agora na sua imagem, esse copo ele é vazio, completamente vazio. Então, se você tivesse nascido na Inglaterra, você naturalmente falaria o idioma inglês. Se você tivesse nascido na Alemanha e vivido por lá, o seu idioma seria o alemão, justamente porque você teria aprendido. Adalto, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o seu aprendizado, quem você é, faz parte daquilo que você aprendeu a ser. Exatamente isso. Através de tudo que você viu, ouviu e sentiu. Tanto por repetição, ou seja, gotinhas caindo nesse copo. Mas esse cérebro precisou entender um termômetro entre o que é bom e o que é ruim. Entre aquilo que faz eu ficar em alerta ou ficar tranquilo. Foi nesse momento que ele desenvolveu as nossas emoções. Sim, anota aí as emoções na tela. Raiva, medo, nojo, desprezo, surpresa, tristeza e, finalmente, a alegria. São 7 emoções básicas, emoções primitivas que todo ser humano tem. Não tem como fugir disso. Essas emoções servem para que a nossa mente subconsciente faça uma comparação. De que maneira? Entre aquilo que eu aprendi, ou seja, as minhas memórias de longo prazo, e se a emoção que eu senti é algo negativo ou algo positivo. Vamos com calma aí. Tem as características do subconsciente, então eu estou falando agora de memórias de longo prazo, emoções e a outra característica fundamental, autopreservação.
É essa característica que faz com que o nosso cérebro decida se ele precisa entrar em sintoma de alerta, luta e fuga, simpaticotonia, ou permanecer tranquilo em parasimpaticotonia. A outra característica da mente é, desde quando você estava na barriga da sua mãe, esse copo ele é vazio. Só que ele foi vivendo, você foi vivendo, olhando, ouvindo papais ou pais substitutos, mamães, enfim, seus pais, pessoas que são autoridades na sua vida. E essas memórias foram sendo gravadas, ou seja, como na imagem, o copinho foi enchendo, não é isso? Chega um momento na sua vida, ali entre 8 e 9 anos de idade, que essa programação ela foi completa. Então, ela, sabe aquele loading carregando? Ela foi carregada e você acabou se tornando quem você é. É nesse momento que aparece uma outra característica do subconsciente, que é o hábito. O hábito é tudo que faz parte do subconsciente, é quem você se transformou, quem você é como você funciona. Essa é a sua programação. E aí, por mais que você tenha aprendido coisas negativas, ruins, você tenta mudar, não é simples. Você, por exemplo, que está aqui, quantas vezes você quis colocar um hábito novo na sua vida? Fazer uma coisa que você acredita que seria interessante, mas não é fácil. Sabe por quê? Porque nós temos uma característica no subconsciente chamada ociosidade. Isso mesmo, que a nossa mente ela não gosta de gastar energia, nossa mente subconsciente ela não gosta de gastar energia com coisas novas. Tudo que ela quer é se manter num padrão daquilo que foi aprendido. Exatamente. Por quê? Mudar, fazer algo novo, gasta energia. E veja bem, nosso cérebro, tudo que ele quer é manter-se vivo. E se gastar energia, diminui as chances de sobreviver. Então, repetindo as características da mente subconsciente, memórias de longo prazo, emoções, hábito, ociosidade e autopreservação. Anota aí para você não esquecer, porque nós precisaremos delas para falar agora sobre a mente consciente, tudo bem? A mente consciente é a nossa terceira mente. Gente, essa mente consciente é responsável por apenas 5% de quem você é, de quem nós somos. Essa é a mente que tem como base características a mente racional, ou seja, para tudo eu tento racionalizar, entender, querer saber do que se trata. É como se fosse uma mente que busca uma justificativa para por que eu faço aquilo que eu faço. Consegue entender? Essa outra característica é a mente analítica. É ali que... Imagina se eu não tivesse essa mente analítica, por exemplo. Quando eu visse uma propaganda dizendo que é um bom negócio para mim na TV, eu faria o negócio, eu compraria aquele produto. Por isso eu preciso da mente analítica, que é para eu analisar se isso faz sentido para mim ou não. Outra característica é a memória de curto prazo. Justamente a nossa mente consciente, ela automatiza os processos, ou seja, ela pega as informações que são os hábitos do meu subconsciente, aquilo que eu vi, ouvi, senti com tanta repetição, e hoje ela automatiza. De que maneira? Uma maneira que eu não precise mais pensar para executar tal função. Vou dar um exemplo para ficar mais simples para você. Dirigir. Você que dirige, ou talvez não dirija, mas use o exemplo de alguém que você conhece que saiba dirigir, tudo bem? No começo, não é nada simples, é super difícil aprender a dirigir. Afinal, temos duas pernas, são 3 alavancas, acelerador, pedal, né? 3 pedais. Acelerador, embreagem, freio nos carros comuns. E um volante, eu tenho que olhar para o câmbio, é algo extremamente difícil no começo, parece que nunca vai dar certo, não é? Mas, Adalto, por que então que eu consigo fazer isso? Olha só, essa sugestão de você dirigir, quando a nossa mente consciente faz uma análise dessa sugestão de dirigir, eu estou analisando. Me parece ser algo interessante. Por quê? Porque eu posso ir para todos os lugares se eu quiser, eu posso seguir em frente, eu posso ser uma sensação de liberdade, não é mesmo?
Esse hábito ainda não faz parte do meu subconsciente. Logo, a minha mente consciente ela não reconhece. Por isso que no começo é difícil. A minha mente racional ela tenta bloquear isso porque não faz parte. Só que quando você insiste e vai fazendo, vai treinando, e quando chega a noite, ou você lembra daquilo, tendo uma emoção positiva, logo a sua mente subconsciente diz, olha, parece ser interessante ele fazer essa sugestão, ele aprender a dirigir. Por quê? Qual que é a base? Emoção positiva. Se a emoção é positiva, de fato, eu fico alegre, eu ficarei alegre em poder dirigir, a minha mente gosta de emoção positiva. Ela não gosta de emoções negativas. Então, emoções positivas, ela deixa entrar. Mas quem que deixa entrar? Uma outra característica da mente consciente, chamada de faculdade crítica, o fator crítico. E a outra característica da mente consciente se chama força de vontade. Já vou falar sobre ela, tudo bem? Então, quando a sugestão, a minha mente consciente faz uma análise, raciocina sobre ela e a emoção envolvida é positiva, ela permite que, se eu tiver força de vontade, ou seja, insistir nessa ação, ela permite que essa sugestão se torne um hábito. E se vai se tornar um hábito, isso faz parte de mim. Detalhe, quando se tornou um hábito, isso passa a fazer parte da minha memória de curto prazo. Ou seja, eu não preciso mais pensar para executar isso. Quando eu vou entrar no meu carro, depois de um tempo de treino, virou um hábito de fato, eu nem lembro que estou dirigindo. Simplesmente entro no carro, bato a porta e saio. Eu não falo mais assim, olha, eu vou dirigir até um lugar. Não, eu vou até um lugar. Você vai como? Eu vou de carro. É natural, ou seja, eu não preciso mais pensar na ação, porque isso virou uma memória funcional, uma memória de curto prazo, racional. Eu não preciso mais gastar energia pensando em executar essa função. Fez sentido para você? Só que tem um grande problema. Lembra que eu falei que o copinho encheu? Mais uma vez na tela, o copinho cheio. Esse copinho ele enche também das emoções negativas. Os padrões negativos que eu vejo, ouço e sinto através das emoções. Medo, raiva, tristeza, desprezo, traumas, situações negativas do meu dia a dia. E isso chega um momento que esse copinho ele enche tanto que ele faz o quê? Transborda. E é nesse momento que a minha mente subconsciente toma uma ação, uma decisão. Ela entra na função da autopreservação. E a autopreservação aciona o meu cérebro. E o meu cérebro começa a me dar os sintomas de luta ou de fuga. Por quê? Porque ela não quer ter emoção negativa. Adalto, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que os sintomas que você sente de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, fobias, medo, obesidade talvez, inclusive medo de dirigir, pânico em dirigir, medo de gravar vídeos, situações do seu dia a dia que atrapalham a sua vida completamente. Ou seja, você não consegue executar as tarefas e as funções que fariam a diferença financeira, pessoal, profissional, familiar na sua vida, porque está cheio de emoção negativa. Esse é o momento, pessoal, para você entender. Você é tudo o que você viu, ouviu e sentiu sobre impacto emocional e também por repetição de algo negativo. Tem uma possibilidade de reverter isso? Claro que tem. É justamente com isso que eu trabalho. Eu trabalho com a hipnoterapia. Adalto, o que é hipnose? O que é hipnoterapia? Hipnose é atravessar o fator crítico da mente consciente e estabelecer no subconsciente um pensamento, um sentimento único, exclusivo, aceitável. Ou seja, as sugestões só entram na sua mente subconsciente se for aceita por você. Em hipnose você não dorme, não fica inconsciente, não fica preso em lugar nenhum, isso não existe. Hipnose é acessar a mente subconsciente, principalmente as memórias de longo prazo, e
reverter as emoções, ou seja, dar um novo significado àquilo que você tinha medo, pânico, aquilo que atrapalhava você, sua vida severamente, junto com você. Eu vou entrar junto com você nessas memórias e nós dois juntos vamos ressignificar a sua mente em relação a esses fatos. Ou seja, vamos, olha aqui a imagem, reduzir a água do seu copinho, fazer um buraquinho embaixo e fazer com que ela saia. Nós vamos simplesmente transformar as suas memórias de longo prazo, algo que estava negativo, em algo positivo ou neutro. Uma maneira em que, quando você se deparar com situações que antes eram extremamente negativas para você, às vezes falar em público, ir a um supermercado onde tem muitas pessoas, dirigir, a ansiedade que você tinha, aquela loucura, aquele aperto no peito, aquele nó na garganta, dores nas costas, aquela situação terrível que você passava, a depressão, a tristeza profunda, fobia social, não consegue ficar no meio das pessoas, obesidade, porque acontece muito do seu próprio corpo, o seu cérebro, o seu sistema nervoso central, ele se adapta. Imagina só, essa parte eu vou explicar para você. Imagina só, você estando sempre se mantendo com raiva, você aprendeu a ter raiva o tempo inteiro na vida. Então, quando a sua mente subconsciente entende que você está cheio de emoção da raiva, ela, por autopreservação, aciona o seu inconsciente e ele passa a se adaptar. Ou seja, começa a fazer você ficar grande. Por quê? Lembra que eu te falei no começo do vídeo? Ele quer se manter vivo. Então, se você for pequeno, você se torna uma presa fácil para o predador. Logo, você aumenta o peso e engorda de maneira muito fácil. Esse pode ser o seu problema. A resposta está aqui na sua mente. Eu posso te ajudar. Você pode transformar a sua vida a partir de entender como a sua mente funciona. Hipnose é atravessar o fator crise da mente consciente. Eu quero fazer um resumo breve para você. Mente inconsciente, ou seja, é aquilo que eu não domino. Essa mente inconsciente, ela se adapta. Quer ver? Eu vou fazer uma nova explicação para você. Por exemplo, talvez aí você viva com dor nas costas. Você viva com dores no estômago. Talvez gordura no fígado. Sintomas físicos no seu próprio corpo. Fibromialgia, dores crônicas, às vezes bruxismo. Você tem o hábito de roer as unhas. Tudo faz parte de uma adaptação do seu inconsciente para tentar te defender. Adalto, mas como assim? Se eu pensar bem, eu não quero ter os sintomas negativos. Claro, ninguém quer. Mas entenda uma coisa. A sua mente inconsciente, ela reage conforme a emoção sentida. E não como nós gostaríamos. Quantas vezes, por exemplo, você que tem contato com crianças, você que é pai, você que é tio, e você ama a sua criança ali, que está no seu dia a dia, mas no momento de fúria, de raiva, você acaba gritando com ela, agindo de maneira que você não gostaria de agir. Sabe por que isso acontece? Porque emoção não pensa. Emoção não pensa, nota isso. Emoção não pensa. Então, no momento de emoção, ela vai buscar a memória de longo prazo que foi aprendida em relação àquilo. E adivinha? Foi exatamente como fizeram com você quando você era criança. Então, basicamente, você acaba executando aquilo que você viu, ouviu e aprendeu, aquilo que você sentiu. Então, para a gente mudar isso, juntos, nós vamos acessar as memórias de longo prazo, mudar a percepção da sua mente subconsciente em relação a isso. Olha o que vai acontecer. Durante vários e vários milhões de anos aí, o nosso cérebro, quando ele desenvolveu o nosso lobo frontal aqui, o neocórtex, que é a mente racional, vamos falar por assim dizer, quando eu analiso, raciocino sobre uma situação, isso de maneira de frações de segundos, e a minha mente subconsciente tem uma memória de longo prazo, e uma emoção negativa vinculada com ela, na hora eu tenho o quê? Um sintoma. Um sintoma de luta, de fuga, de tristeza. Na hora vem o sintoma. Junto com você, nós vamos ressignificar esse fato, reeducar a sua mente, ao ponto de que, quando você se tiver em contato com uma situação semelhante do passado, a emoção envolvida vai estar positiva ou neutra. Isso vai fazer com que a sua característica de autopreservação não precise entrar em ação. Ou seja,
o seu cérebro não precisa mais te dar os sintomas. Então, é dessa maneira que, muito simples, de maneira breve, de maneira cuidadosa, tudo que eu falei para vocês aqui é comprovado cientificamente. E você pode se libertar da ansiedade, pode se libertar da depressão, se libertar do pânico, da procrastinação. Você pode se libertar dos sintomas emocionais negativos e físicos também, através da hipnoterapia. Eu sou Adalto Pereira, eu sou hipnoterapeuta e estou aqui para te ajudar. Eu quero que você, se fez sentido para você, clique embaixo no Saiba Mais e vem comigo.